Olá pessoal, meu nome é Gilberto. Eu estou gravando esse vídeo aqui para a disciplina de sistemas microcontrolados. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar o microcontrolador que foi implementado com um controlador fuzzy. Aí aqui primeiro eu vou mostrar aqui no MATLAB aqui o comportamento do microcontrolador e depois do controlador fuzzy, e depois eu vou mostrar o Arduino aqui, como é que foi feito aqui a implementação do código. O desempenho do código não vai ser bem demonstrado porque eu não estou com a planta completa, né? O chuveiro não está aqui presente aqui quando eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou demonstrar, vou mostrar o código aqui e depois eu posso mostrar num outro vídeo o desempenho mesmo do chuveiro. Basicamente aqui para fusificação eu usei uma função de pertinência triangular e daí eu fiz duas variáveis, o erro e a variação do erro. Para o erro eu criei três possibilidades, ou quente, ou agradável, ou frio. Aqui para variação do erro tem três possibilidades também, tem esfriando, estável ou aquecendo. Aqui para saída eu usei um controlador do tipo Sugeno. Ou seja, ele vai ter valores discretos de saída, né, que eu botei aqui as potências de menos 100 até 100%, sendo que as potências positivas elas estão efetuando trabalho efetivamente, né, e as potências negativas elas são para retirar potência de outros controladores combinados se eu tiver mais de um controlador atuando simultaneamente na planta. Depois eu posso demonstrar isso aqui no próximo vídeo também. Aqui para o controlador do tipo Sugeno, a gente tem um tipo de probabilidade de um método de cálculo da pertinência com produto para as operações de E lógico, né, são um produto. Para o O lógico eu tenho a probabilidade. Aqui a defusificação eu faço pelo método do pesos somados. Aqui o controlador mesmo, a implementação aqui pode ser vista aqui nesse Simulink aqui que eu criei. Para o fuzzy eu fiz para calcular as variáveis, né? Eu botei uma saturação, porque o fuzzy aqui ele tem um desempenho melhor quando você não satura ele dentro do microcontrolador, né? Você faz uma saturação externa. Calculei a variação do erro aqui com uma memória, né? Tem a entrada de erro menos o erro anterior. E aqui para a saída, ele não é incremental, esse tipo de controlador que eu quis criar. Mas eu botei um pequeno incrementador aqui do valor com um ganho de 1%, de 2,5%, para ele zerar o erro de regime. Esse controlador, né, como ele se comporta como parecido com o controlador PD, ele teria algum erro de regime caso fosse implementado só ele. Então eu botei esse integradorzinho aqui para ele fazer essa integração e zerar o erro de regime. Aqui eu estou comparando aqui os desempenhos aqui de um controlador de malha aberta, né, que tem só um ganho aqui na entrada do sistema, um controlador PID, que foi o controlador que já tinha sido implementado no outro vídeo, né, eu só coloquei aqui, e o controlador fuzzy, todos eles na mesma planta, né, eu tô aqui, essa planta aqui que é o equivalente do chuveiro, todos eles sendo implementados na mesma planta.
para ter uma comparação mais real. Aqui para a entrada eu usei escada repetitiva e botei alguns valores aqui para variação da temperatura que eu quero no chuveiro, né? Eu botei 4 graus, 10 graus, 6 graus e 1 grau. Aí eu vou ter tanto subidas de valores quanto descidas de valores. E eu botei o tempo dessa escada aqui, de cada elemento dela, eu botei com 20 segundos, que é aproximadamente o tempo de estabilização do processo sem controlador. Aqui, os valores simulados, né, a gente pode ver que aqui nessa linhazinha verde mais clara, que o consumo energético do controlador PID ele é muito maior do que os outros controladores, né? Nessa linha bem fininha azul aqui, que parece uma constante, mesmo porque é um constante, o controlador de malha aberta, você vê que ele é o que consome menos energia, né? Ele tem um sinal de controle menor. Essa outra linha aqui que tem um pequeno overshooting aqui é o controle fuzzy. Ela entrega muito menos energia do que o PID, né? Mas o desempenho do fuzzy ele é um pouquinho inferior ao desempenho do PID, né? Aqui nessas três linhas aqui dá para ver a do meio é a do controlador em malha aberta, né? Que não tem, ele gasta pouca energia, mas não tem realimentação, né? Então pode ter erro de saída. O controlador PID, né? É o que tem um desempenho aqui maior de todos, né? Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar. O controlador PID, ele dá um desempenho grande, mas ele também consome muita energia. Aí aqui dá para ver bem a comparação dos três controladores, né? O PID, que é esse roxo, ele dá um desempenho aqui quase uma resposta imediata. O controlador em malha aberta, ele dá um desempenho bom, né? Porque ele está perto dos 20 segundos aqui, né? O que era esperado que ele respondesse o processo. E o controlador fuzzy, ele dá esse comportamento aqui que aparentemente é pior, mas ele gasta bem pouca energia para fazer isso. Então era esperado que ele fizesse alguma coisa parecida. Nas transições negativas, os três controladores, né, eles têm um desempenho parecido, né, porque eles dependem do processo, né, para fazer o resfriamento. Então, quando os controladores executam o seu trabalho, né, eles o resfriamento é pelo próprio ar, então o desempenho deles devia ser um desempenho parecido. Quando eles vão estabilizar a temperatura, tem algum consumo de energia para eles terem uma resposta melhorada, né? Uma resposta mais bonita para o processo. Mais uma vez, o controlador fuzzy tem um desempenho que parece ser pior, né? Mas ele é mais estável no final, né? Todos eles têm um erro de regime zero, né? Mas o malha aberta era esperado, porque é só a aplicação do ganho para zerar o erro de regime. E o PID, mais uma vez, ele dá o melhor desempenho, mas os três dão um desempenho adequado para o sistema. A única diferença é que o controlador PID gasta uma quantidade muito maior de energia para fazer isso. Ele foi sintonizado assim dessa forma para dar esse desempenho. Agora no microcontrolador já, a gente vê que eu só vou mostrar o código do fuzzy para o vídeo ficar mais curto.
Aí o que que acontece? Eu tenho aqui a função triangular, que ele vai calcular de acordo com a entrada, ele vai me dar a pertinência de cada intervalo em cada intervalo que eu tenho interesse de análise da função triangular. Ele vai calcular aqui um valor baseado na entrada e no intervalo e me dizer se aquele valor é pertinente para aquele intervalo. Aqui eu faço o cálculo da pertinência triangular de 3 para 3 valores, por isso esse trim F3, e faço para o erro e para a variação do erro. A variação do erro aqui, né, eu calculo a derivada do erro de entrada, né, a variação do tempo pela variação do valor. E os intervalos que eu usei, né, foram de menos 5 graus, de novo menos 5, né, porque esse aqui vai se comportar como se fosse um trapézio, apesar de ser um triângulo. Aqui no intervalo do meio aqui do agradável, ele vai se comportar como se fosse um triângulo mesmo, bem fácil, e aqui na saída vai se comportar como um trapézio. Isso para a entrada e para a saída. A função de saída da defusificação, eu coloquei as duas para entregar aqui de 0 a 100%, de menos 100 a 100% da resposta. Aqui eu faço o cálculo, né, da defusificação, que ele vai basicamente fazer o somatório da pertinência pelo equivalente da potência. Mesma coisa que foi feita lá no MATLAB. E eu vou fazer aqui eu tenho uma integração, né, para fazer para zerar o erro de regime, e basicamente esse é o código aqui do microcontrolador. Eu estou com a tela aqui rodando, né? Ele tá implementando aqui o controlador fuzzy, né? E o controlador PID aqui ao mesmo tempo, né? Para o valor aqui da malha aberta, eu devia estar com 17% de potência. Aqui nos outros microcontroladores, né, eu estou com aproximadamente 4 ou 5 vezes esse valor, porque é o ferro de solda que eu estou usando como aquecedor, né, para simular o chuveiro. Ele está trabalhando em 110 e em 110 ele tem 1/4 da potência. Então ele está dando um valor aqui bem maior aqui, né? Mas mesmo assim ele está um valor bem estável. O set point está para 50 graus, ele está com 49,56. Então isso comprova que o controlador que está ativo aqui é o fuzzy, né? O PID, mas eu posso alterar para qualquer controlador, ele vai me dar um desempenho, um erro de regime bem baixo. Aqui eu estou com algum erro de regime ainda, né? Porque o processo ainda está rodando e ele daqui a pouco ele vai estabilizar para erro zero. Como a arquitetura, né, prevê um integrador aqui na saída, né, ele zera o erro de regime. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Obrigado, até logo.